Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia, e esse é mais um Fala Day Trader, onde a gente aborda um tema impactante e relevante com relação a Day Trade. E hoje eu falo para vocês aqui, nós vamos falar hoje de Day Trade, vendedores de curso. Olha só que coisa polêmica que a gente tem para trazer aqui para vocês. Já vou pedir para você dar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal, porque esse é um tema de extrema complexidade e também interessante, porque é o que todo mundo diz por aí. Bom, eu vou dizer para vocês que 100% das pessoas que estão aqui no YouTube falando de Day Trade estão vendendo curso para você. Isso é fato, isso é verdade. Você fala, Adriano, mas você também? Em algum momento eu vendo curso, em algum momento eu abro turma. Então eu também sou um vendedor de curso. O que pode parecer absurdo, mas é realidade, e eu não sei por que as pessoas que recebem esse título de vendedor de curso têm tanto problema com isso se ela está vendendo o curso. E eu não sei porque você do outro lado da tela que reclama tanto que não, aquele cara é vendedor de curso, tem tanto problema com isso e um cara vender curso. E eu vou falar para vocês, eu vou trazer para vocês aqui uma visão que eu tenho com relação a isso. Eu lembro que quando eu fui fazer meu MBA, eu sempre tive um sonho de fazer MBA numa instituição boa. Eu fiz o meu MBA na ESPM. E eu considero uma instituição boa e eu pesquisei muito e é uma instituição boa, que eu conhecia desde quando eu era pequeno. Ela é literalmente similar à FGV, que foi uma das duas que eu pesquisei bastante para saber em qual eu ia fazer, e meu curso de MBA foi mais bem renomado na ESPM. E aí, quando eu fui fazer, realmente custava uma bala o meu MBA. Literalmente um carro zero que eu paguei para fazer o meu MBA. Até um pouco mais caro que um carro zero que eu paguei para fazer meu MBA e também uma faculdade. E quando você vai fazer uma faculdade, quando você vai fazer um MBA, quando você vai fazer um curso executivo para aprender alguma coisa, para executar alguma coisa, você vai lá e paga por aquilo. Nada mais justo. E quando você quer aprender alguma coisa que você não sabe, quando você quer aprender algo mais complexo, quando você de repente quer aprender uma profissão nova, ou quer aprender uma função nova, ou quer melhorar o seu conhecimento em alguma coisa, você vai lá e paga para aprender aquilo. O que eu não consigo entender é qual é o seu problema para pagar para aprender sobre Day Trade, se de fato é algo que você quer. E por que quem opera no mercado financeiro na modalidade Day Trade tem que ensinar de graça? É uma coisa que eu não consigo entender, para mim é inconcebível. Eu já vou falar de uma outra experiência que eu tive com relação a isso, que também é muito importante. E primeiro falando disso, eu falo, gente, se você quer um conhecimento e alguém vai te passar aquele conhecimento e de fato aquela pessoa tem o conhecimento, o mais justo, o mais certo é ela cobrar por aquilo. Afinal, o quanto custou para ela ter aquele conhecimento? Esse é um outro ponto que é muito importante. É o que eu sempre falo aqui, ninguém faz ideia do quanto custou, tanto em impacto psicológico, de nível de estudo, de estresse, de pesquisa, de execução, quanto em investimento financeiro, de comprar curso, de tomar loss, e vários losses para conseguir ajustar o processo para desenvolver o método trader, para desenvolver o setup ST. E quando eu falo desenvolver o setup ST, o setup supertendência, ele custou caro para desenvolver, e não só caro no momento final, onde eu estava testando ali qual era o limite do preço médio, eu tinha que saber, tinha que deixar o preço médio solto e depois tabular isso para ver no dia que eu tomei loss, o tamanho do loss que eu tomei, com quantas mãos eu entrei. Não só isso, mas também, para além disso, tá, o quanto eu paguei de curso e o quanto eu estudei, quanto tempo eu investi, tá, o quanto de material eu comprei para conseguir ter a visão que eu tenho hoje e literalmente executar o que eu executo. Porque simplesmente se eu reduzir tudo isso, eu estou dizendo no meu caso, nos outros casos eu não sei, eu não tenho como dizer, eu não estou na pele das outras pessoas, mas estou dizendo com relação ao meu ponto de vista. Eu vou lá e compro, por exemplo, um computador para me operar. Se eu fosse montar um computador para operar, seria muito mais barato do que eu tenho hoje. Então, se eu tenho um computador para operar e um computador para, além de operar, mostrar as minhas operações, para fazer uma série de funções, ele tem que ser um pouco mais parrudo. Aí eu vou lá e, de repente, invisto num microfone melhor, que era uma coisa que eu sentia lá. Se vocês verem os meus vídeos lá atrás, eu tinha um microfone muito ruim, enfim, o áudio saía muito ruim, a câmera também era ruim, então a imagem era ruim, era tudo ruim. E aí eu falei, cara, como é que eu vou trazer um conhecimento para alguém, como é que eu vou entregar um conhecimento para alguém com uma qualidade baixa de tanto áudio quanto vídeo? E aí você investe em melhoria de áudio e vídeo. Então, para chegar a mostrar até vocês, tem um investimento. Então, olha só que complexo. E aí, para além disso, para depois que mostrar a vocês, tem um investimento em conhecimento. E para além disso, depois tem um investimento em teste. E para além disso, depois tem um investimento em equipamento. Isso tudo custa, isso tudo é caro. E aí uma vez um amigo meu, eu lembro até hoje, tá conversando com ele, quando eu decidi ser Day Trader, ele falou, Adriano, depois você me ensina? Eu falei, posso te ensinar, sim, não cobro nada, a gente combina de como vai ser. Aí, não, beleza, porque eu também não acho certo cobrar. Eu, como assim? Tanto é que no futuro, né, acabou que eu não ensinei ele de graça. Se quiser, você vai ter que comprar o curso, porque aquilo me deixou chateado. Eu falei, como assim? Ele falou, não, porque você ganha dinheiro no mercado, você não precisa de dinheiro. Eu falei, cara, não é fato de precisar,
é fato de eu investir. Você investiu? Então segue o caminho que eu segui, investe o que eu investi, tenta fazer o que eu tentei, vai tentar percorrer o caminho sinuoso que eu percorri, tem os impactos psicológicos que eu tive, e aí você vai chegar no ponto de você aprender o que eu aprendi hoje. E aí, lógico, na época quando a gente conversou ele ficou um pouco revoltado, mas depois ele entendeu, ele falou, não, realmente justo, que é o que eu falei pra ele. Eu falei, então me ensina a sua profissão. Ele, não te ensino, beleza, de graça. Ele, mas por que vai ser de graça? Eu trabalho, eu não tenho tempo. Eu falei, então você trabalha, você não tem tempo, e eu, que também opero, e apesar de a operação acontecer em algumas vezes de manhã e eu ter o resto do dia de tempo, eu tenho que entregar algo assim, porque o meu tempo eu uso para outra coisa, é meu tempo, eu faço o que eu quiser com ele. Literalmente eu vou entregar ele para minha família, eu vou entregar ele para o que importa para mim, eu vou entregar o que para mim eu acredito ser virtuoso e investir aquele tempo. Então tem esse ponto, e que eu acho muito, para mim é inconcebível. E aí, para além disso, tem um outro ponto, tá? Aí eu entendo quem reclama. E aí eu entendo para algumas pessoas, quando você fala vendedor de curso, você fala com peso maior. Cara, é aquele cara que, como eu fiz um vídeo ontem falando de day trade, uma grande ilusão, para você que não assistiu, assista, é aquele cara que está vendendo uma ilusão. O cara vende que vai pagar o café da manhã, ou o cara vende que vai, sei lá, fazer um trade e vai custear alguma coisa que ele está fazendo ali, uma viagem, que ele vai fazer um trade, vai comprar um carro, enfim, uns absurdos que a gente vê pela internet. E esse cara, de fato, infelizmente, está vendendo uma ilusão, porque não é assim que funciona. Você não vai chegar lá, sentar numa mesa de uma padaria, pedir um café da manhã, fazer um trade, e com o dinheiro daquele trade você vai pagar um café da manhã simplesmente com o celular na mão. Isso não vai acontecer. Até porque, o que eu sempre digo pro pessoal, eu falo, gente, operar com o celular, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Eu não consegui ver e não consegui ser convencido e não conseguiram me mostrar a possibilidade de fazer dessa forma. Não dá para operar somente com o celular. O celular é um backup, e eu falei disso esses dias para vocês. Aí você fala, como assim, Adriano, backup? Você está operando na sua TradeStation, você está operando na sua operação, na sua estação de trabalho ali, que pode ter 2 telas, acho que menos que 2 telas é difícil, tá, gente? Até para apontar para vocês, pode ter 2 telas ou mais, no meu caso eu tenho 6, porque eu tenho uma visão um pouco mais ampla de uma série de coisas, mas vamos dizer que você tem ali 2 telas. E aí, de repente, cai a sua internet. Aí você está no 4G do celular, mas sua internet caiu. Aí você fala, cara, e agora? Estou no meio de uma operação. Você vai lá e zera a sua operação pelo celular. Essa é um dos grandes benefícios, para mim, esse é o maior benefício, porque pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer. Ou, de repente, acaba a energia, ou passa um caminhão na rua e leva o cabo de internet, ou leva o cabo de energia, e aí você vai ficar ali 6 horas sem energia, mas você ainda tem o 4G do celular ali, você consegue entrar pelo módulo mobile e sair da sua operação, pelo menos risco você não está correndo mais. Agora, analisar o mercado e tomar a decisão de compra ou de venda de um ativo baseado numa visão gráfica somente pela tela do celular, eu nunca vi isso dar certo. E se deu certo 1 ou 2 vezes, isso não vai ter longevidade. Até porque se o mercado te pressiona contra, as chances são que você tome um stop extremamente absurdo, extremamente grande. Você pensou, você que já é experiente, você que não é experiente, que está me ouvindo, que de repente me conheceu recentemente ou que não me conhece, não vai entender, mas você que já é experiente. Você já pensou, se você fizer uma operação no celular e entrar em dia de fúria, com a única visão do celular, aonde aquilo pode parar? Porque dia de fúria no computador já é ruim. Você tem uma visão maior, você tem uma visão mais ampla, mas já é ruim. Agora imagina no celular, uma visão menor, uma visão reduzida. O quanto aquilo pode literalmente ser danoso, tá? E para além disso, tá? O quanto aquilo pode te pressionar psicologicamente, porque de fato é verdade, day trade pressiona psicologicamente. E aí também tem esse lado, que eu entendo da reclamação do pessoal. Ah, mas aquele cara é vendedor de curso, porque aquele cara não mostra, aquele cara só fala. Mas enfim, eu acho que aí cabe a você, pessoa que está aí do outro lado da tela, que quer adquirir um curso, que quer aprender sobre day trade, quer investir nesse conhecimento, pesquisar melhor a pessoa que você vai escolher para de repente ser a pessoa que vai te mentorar, ou a pessoa que vai te prestar esse serviço de te passar informação e te ensinar a operar no day trade, tá? Operar nessa modalidade que é muito complexa. Então, isso é importante, é você que vai tomar essa decisão, é você que vai analisar, aí é você que vai correr esse risco, é você que tem que se aprofundar mais. E também tem aquele pessoal que eu entendo, tá? Isso é no pós. Normalmente o pessoal que passou por isso vai entender melhor. Quem não passou não vai entender, mas quem passou por isso vai entender. Você vai lá e você vai pesquisar sobre day trade, assim como eu fui pesquisar sobre o meu MBA, como eu disse para vocês. Aonde eu vou pesquisar sobre o meu MBA? Nas instituições que fazem sentido pesquisar. A primeira delas é o MEC. Cara, vou pesquisar aqui no MEC para ver qual a pontuação da instituição que eu quero investir. Por isso eu fui lá e falei, cara, eu conheço a ESPM, já ouvi falar, ouço falar desde criança, então vou pesquisar. Conheço a FGV, ouço falar desde criança, vou pesquisar qual que é melhor no curso que eu quero fazer. E aí, na pontuação do MEC, baseado nisso, eu falo, bom, aquela instituição é melhor, eu vou investir nela.
E aí tem outro ponto, tá? Que eu já vi muito. Aí você vai lá e pesquisar e fala, bom, beleza, para o cara ser um day trader profissional do mercado, ele tem que ter um CNPI. Não necessariamente, mas a gente acredita nessa ilusão. Eu digo não necessariamente, porque se ele for um autônomo assim como eu, ele não tem que ter CNPI. O CNPI serve para outra coisa. Ele fala, vou pesquisar porque aqui eu vi na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e a CVM diz que CNPI é um cara autorizado para operar no day trade. Tá? E de fato, o cara que tem CNPI, ele pode te mostrar as operações na conta demo. Na conta real, nunca. E o que ele te mostra, ele não pode executar. E é exatamente desse jeito, é importante você entender. Se eu fosse um CNPI e mostrasse a minha operação para vocês ao vivo, eu não poderia executar aquela operação na conta real, indiferente de qual conta, mesmo que for o nome de uma outra pessoa. As chances são que eu tenha punição com relação àquilo, não posso. E a punição pode chegar até 10 vezes o valor da operação, que a conta nunca vai fechar para o operador, então não vale a pena você tomar esse risco. Então, beleza, você fala, beleza, eu vou escolher um CNPI, e eu tomei esse caminho logo no começo. Eu fui lá e fui pesquisar e fui adotar para ver quem era CNPI, e depois fui pesquisar os CNPIs. E para você entender o que é CNPI, é alguém que tem um certificado de operador técnico no mercado financeiro, para que ele possa fazer análise técnica, análise gráfica. Aí eu pesquisei e comecei ali a ver que existiam vários CNPIs na internet, e vários CNPIs mostravam day trade, e na minha inocência, eu não sabia o que era ainda, eu não sabia diferenciar uma conta simulador de uma conta real, não fazia ideia, para mim aquilo era uma conta real. Eu falei, que estranho, aí depois eu comecei a pesquisar mais, eu trombei na informação que não pode, e depois que eu comecei a pesquisar mais, trombei na informação que aquilo era uma conta simulador. Aí eu comecei a tabular a informação, e eu sei, nesse ponto eu até acredito que eu fui muito chato, eu passei um ano praticamente pesquisando muito para saber quem eu ia escolher, e de fato a minha primeira escolha, eu não acredito que não foi a melhor escolha que eu tive, mas foi uma escolha, até porque na época não tinha ninguém que mostrava day trade na conta real, hoje tem, e a única pessoa que eu conheço que mostra todo dia, que mostra todas as operações, sou eu. Todos os dias operando, literalmente todos os dias que eu opero eu mostro para vocês, outras pessoas eu não conheço, pode até existir, mas eu não conheço. Aí eu fiz pesquisa, fui lá, vi o CNPI, vi que eles tinham sala ao vivo, eu comecei a tabular. E uma coisa que me incomodava muito é no final do dia, quando o cara tomava um loss, o cara perdia dinheiro no mercado financeiro, ele falava, ó, gente, não deu, levantava da cadeira, desligava o vídeo lá, desligava a live e saía. E a galera toda que estava na live, que foi estopada, falou, cara, mas eu fui estopado, e aí, não deu para você na conta demo. Mas para mim aqui, que eu tô na conta real, que eu perdi dinheiro, que eu fui estopado, para mim não deu de verdade, para você não deu de mentira, né? Porque, de fato, ele não perdeu dinheiro ali, na verdade ele até ganhou. E ganhou porque ele tem o salário dele, ele tá ali, óbvio, por algum ganho. E aquilo realmente me incomodou, eu comecei a tabular, falei, cara, esses caras não mostravam um relatório de trade, inclusive, pelo menos eu não vejo mais hoje, mas acredito que até hoje não mostram um relatório de trade, da operação mensal, da operação de meses para trás, não acontece. Aí eu comecei ali a pesquisar e tabular, literalmente colocar no papel, quanto ganhou, quanto perdeu, quanto ganhou, e no final do mês era sempre loss. Eu falei, peraí, como eu vou investir num cara que é um certificado, que termina todo mês no loss? Como esse cara pode ser certificado se ele termina todo mês no loss? Isso não faz sentido. Aí depois que eu fui pesquisar mais, agora já, quilômetros para frente dessa trilha que eu comecei há anos atrás, para virar um day trade de verdade, eu percebi que a CVM é um órgão que ela funciona muito no reativo, ela não tem braço suficiente para ser ativa, ou seja, aquele cara CNPI, aquele cara tá mostrando a operação, aquele cara tá terminando no loss, eu vou tirar o CNPI dele. Não, tem que ter uma denúncia. E eu aqui não vou perder o meu tempo, ou investir meu tempo, que para mim seria perder, não seria investir nesse caso, de ficar tabulando e denunciando alguém para a CVM. E eu acredito que ninguém faça isso, porque de fato os certificados não perdem as suas certificações por ficar tomando stop loss todo o tempo e terminar todos os meses no stop loss. E de fato, quem vai lá e compra um curso de um cara desse, quem vai lá e aprende com um cara desse, quando vai executar não dá certo, porque se o cara que está ensinando não termina positivo, quem disse que você vai terminar positivo? Aí a pessoa é do outro lado da tela, vai lá, investe no curso do cara, não dá certo e sai reclamando. Poxa, o cara ali me ensinou, tá errado, tô perdendo dinheiro, não consigo fechar positivo. Pior, entra naquele fluxo psicológico que é terrível, tá? Que gera ansiedade e você fica ali com traços de depressão. E você fala, Leandro, como você sabe disso? Eu já fiz acompanhamento psicológico, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, e apesar de no começo, quando eu fazia, e até quando eu falava disso, me dava vergonha, mas hoje estou tranquilo com relação a isso, porque é um ponto pacífico, quando eu tive, não perdendo dinheiro, mas quando eu estava operando com uma mão muito grande, correndo muito risco e tendo muita pressão do mercado, foi no período da pandemia. Tá? Foi realmente, para mim, foi ruim. Por quê? Eu já estava ali no isolamento com relação ao mercado, porque você fica aqui na frente dessas telas, literalmente ilhado. Aí depois
teve esse processo todo, você fica ali isolado em casa. E aí, isolado em casa, com todo mundo tentando me concentrar nas minhas operações, tendo todo o impacto e influência de tudo que estava acontecendo na minha volta, não conseguindo me concentrar direito. E aí isso foi elevando a minha ansiedade até que chegou num pico, num ponto que eu sempre estava nervoso e mal-humorado. E eu não sou uma pessoa nervosa e nem mal-humorada. E aí eu fui procurar um psicólogo, e nesse processo todo que a gente seguiu, inclusive indico essa psicóloga muito boa. Quem precisar, deixa aqui nos comentários que eu passo o telefone dela. Assim, ela literalmente me ajudou de uma forma que, assim, ela foi uma das pessoas e uma das ações que eu fiz, como eu digo, são várias ações, não é uma só, uma das ações que me fez ter a virada de chave, que eu consegui literalmente ali voltar ao meu centro, sair daquele ponto que eu estava literalmente vendo impressão com relação ao day trade. Por quê? Quando você envolve dinheiro e quando você envolve emoção, as chances são que você misture pólvora e nitroglicerina. Aquilo pode se transformar numa grande bomba e aquilo pode explodir dentro de você. Isso é um fato. Se você não tem um operacional alinhado, que você já tenha testado, que você acredite que aquilo vai ser virtuoso para você entender qual o caminho que você está tomando, aquilo tem grande chance de literalmente te colocar numa situação psicológica extremamente ruim. Por isso todo mundo fala de psicologia do trader. Mas, de fato, o que eu trago aqui para vocês é psicologia do trader. Eu acredito que só tem duas pessoas que podem falar com autoridade e critério. Quem é day trader e vive disso, e quem é psicólogo e analisou isso. Se o psicólogo analisou outra coisa, ele também não vai ter critério para falar disso, porque ele é especialista em outra coisa. Tá? É uma coisa, às vezes o pessoal chega para mim e pergunta: Adriano, cara, eu queria que você falasse de um tema econômico X. Fala, gente, desculpa, eu sou day trader. Eu até entendo um pouco de economia, mas eu não sou economista. Entendo um pouco pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vivenciei com relação aos impactos disso. Mas eu não entendo. Ou como recentemente eu comecei a falar aqui no Bom Dia Day Trader sobre alguns temas impactantes com relação à guerra que está acontecendo entre Israel e Hamas. E aí o pessoal queria se alimentar mais. Eu falei, gente, eu não falo de geopolítica, essa não é a minha especialidade, e não é que eu não quero falar, não, até gostaria muito. Mas se eu ficar aqui me metendo em falar de geopolítica, eu vou ter que investir um tempo para ter um conhecimento que eu não tenho, ou eu vou ter que enganar vocês falando de coisas que eu não sei, ou que eu ouvi falar, ou que de repente eu passei em algum momento em algum livro que eu li, que eu gosto de livros de história de guerra, mas que de fato não tem grande impacto. Então você vai atrás de um canal que fale de geopolítica, ele vai te alimentar muito melhor com relação a esse tema. Eu falo dos impactos disso com relação ao day trade no dia operacional e também os desdobramentos disso e o impacto que possa ter na economia e que isso vai trazer impacto para dentro das suas operações de day trade. E esse enlace, essas correlações eu trago. Agora, falar de geopolítica não é a minha especialidade. E esse é o ponto, tá? Eu sempre foco aqui, trago aqui para vocês do que eu sei falar. É que nem a gente às vezes fala, Adriano, fala de política. Cara, política, primeiro, é um tema que eu não gosto de falar, apesar de acompanhar. Não gosto de falar. Acho que todo mundo tem que acompanhar, porque sempre traz muita divergência e muita briga e muito racha na família. Eu falo, cara, não quero entrar em brigas por causa disso. Mas sim, se tiver algum impacto, como já teve em notícias que trazem impactos para a movimentação do mercado, eu trago as notícias que trazem impacto para a movimentação do mercado, e o programa para você ver isso é lá no Bom Dia Day Trader, onde a gente vai falar desses temas. Então aí você fala, Adriano, mas cara, você está dando volta em um monte de informação, em um monte de tema, e o que isso tem a ver com o vendedor de curso? É justamente isso. Eu foco aonde eu conheço. E eu também, em algum momento, vendo curso. Então eu também me classifico como um vendedor de curso. Mas eu também opero na modalidade day trade, na conta real, todos os dias, e mostro para vocês. Então também sou um day trader. Mas eu também invisto. Então eu também sou um investidor. Então eu sou tudo isso. E se eu fizer uma outra coisa, eu também vou ser outra coisa. Óbvio, eu não vou falar que eu sou um ajudante geral, apesar de literalmente ser a pessoa que faz a manutenção nas coisas aqui de casa, porque eu só faço aqui em casa. É literalmente uma questão caseira para resolver questões pontuais que eu não vou ter conhecimento técnico para ir muito além daquilo. Mas no que eu tenho conhecimento técnico para ir além daquilo, eu posso afirmar que sou. Como, por exemplo, vendo curso. Então, eu sou um vendedor de curso. Tenho conhecimento técnico para isso. Meu conhecimento técnico é sobre day trade, então eu sou um day trader, porque eu opero na conta real. Mostro para vocês e tem a minha conta que eu opero, que eu ganho dinheiro do leite das crianças aqui. Mas eu também invisto. Não necessariamente eu sou um especialista em investimento, eu sou um investidor, que são coisas diferentes. E para isso eu acho importante pontuar para vocês, para literalmente tirar aquele véu de ilusão, de não, day trade é uma grande ilusão, de fato day trade é vendedor de curso, de fato existe, mas se esses caras não existirem, os que de fato vendem um curso bom, tá? E aí eu não sei pontuar. Posso te falar do meu e do que eu faço e o que eu mostro para vocês. Dos outros eu não posso falar. Mas, de fato, a responsabilidade do outro lado aí da tela é sua, de pesquisar um cara que entregue, de repente, um conteúdo real.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Esse foi um daqueles temas complexos. Eu trouxe aqui um tema complexo e maior, já justamente porque eu tive muitos pedidos aqui, principalmente no meu Instagram, tá? O que eu achei incomum, pessoal, no meu direct. Pode deixar aqui nos comentários do YouTube, eu acho até melhor, tá? Mas eu tive muito pedido para trazer temas mais complexos, para me aprofundar mais em temas como esse. Sim, eu quero fazer lives para falar mais de coisas como essa, mas eu estou tentando me organizar aqui também, tá? E além de organizar, fazer testes e começar a fazer também, que também tem investimento para fazer live, não é só apertar um botão e sair fazendo também, para vocês entenderem. Mas eu quis trazer esse tema um pouco mais profundo, além do pessoal ter pedido, eu achei importante. Bom, espero vocês amanhã às 8h30 da manhã no Bom Dia Day Trader. A gente vai fazer um panorama de mercado para a gente conseguir operar no mercado financeiro e fazer um day trade de qualidade. E às 8 horas da noite no Arrisca na Própria Pele, onde eu vou mostrar as minhas operações de day trade na conta real. Como eu sempre digo aqui no final dos vídeos, até o próximo dia de trade, até o próximo day trade.